que o empate pro Corinthians não seria nem tão ruim, porque essa vitória, para mim, é uma vitória gigante, porque o adversário não perdia quase de ninguém fora de casa. É um baita comportamento que esse rival tem sempre como visitante. Agora são 20 jogos com 15 vitórias, fora da sua casa. Esse é o time que o Corinthians venceu. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao Corinthians Informa e agora vamos ver as últimas novidades sobre o Timão que a imprensa falou sobre a vitória do Corinthians no último jogo, no clássico, no derby paulista ali contra o Palmeiras, muitos elogios e é isso que vamos continuar acompanhando a partir de agora, tudo que Vessone e companhia falaram sobre o Timão e o que esperar também após uma grande partida e a vitória que foi espetacular, garantindo uma grande vantagem para o jogo da volta. Sem mais enrolação, vamos direto pro vídeo. 1-0, Vessar. Pois é, 1-0, primeiro gol de Depay em clássico pelo Corinthians, ele que vai completar agora em setembro um ano de clube. E a primeira assistência do Mateuzinho na temporada também, ele não tinha nenhum passe para gol também, né? Então, só aí na hora do gol você tem duas situações que são bastante inusitadas. Dito isso, sobre essa curiosidade, foi um bom jogo, gostei muito do jogo, aquele jogo palmo a palmo, disputa, os dois times taticamente, cada um dentro da sua proposta. Era um jogo muito parelho, sinceramente. Não, jogo para 2-0, mentira, para ninguém, mas também que poderia ter sido empate e até a vitória do Palmeiras. Eu acho que o Corinthians faz um bom primeiro tempo, tirando o finalzinho ali, só os últimos 5, 10 minutos, acho que o Corinthians joga melhor de maneira geral no primeiro tempo. Só que no segundo tempo, acho que o Palmeiras joga melhor que o Corinthians e toma o gol exatamente. O Corinthians consegue fazer o seu gol exatamente no momento que ele era praticamente dominado no jogo, porque fisicamente o Palmeiras já sobrava. Então era meio esperado isso. O Corinthians tem um time um pouco mais de jogadores mais veteranos e tudo mais, e o Palmeiras sempre muito forte fisicamente, né? Com jogadores de 23, 24, 25 anos, com uma ou outra exceção só. E o Palmeiras foi se impondo, e o Corinthians não conseguia ter tanta saída. Praticamente na primeira chance do segundo tempo, consegue fazer o gol, numa bola que é retirada lá de trás com o André Ramalho, mas ele não tira a bola, ele já tira dando passe para que esse passe se transforme na falta. E aí o Garro tem a esperteza, depois o Massini pode falar do outro lado do Palmeiras, mas o Garro tem a esperteza de bater rápido, o Mateuzinho de ajeitar rápido, de cruzar rápido. E dentro da área, se você pega o lance, tem 438 jogadores do Palmeiras e o Depay. E o Depay estava posicionado muito bem, fez o movimento certo. O torcedor tá brincando que agora é Beija-Flor, Dadá Maravilha e Memphis que param no ar, né? Porque a maneira que ele para no ar e espera o momento certo de girar o pescoço. E era ele um mar verde ali em volta dele, então isso tem um erro claro ali também do Palmeiras, acho que não só de atenção, mas de posicionamento. Você não pode tomar com 5, 6 jogadores contra um e esse um fazer um gol de cabeça em você. E acho que tem ali a virtude do Memphis de saber se posicionar, mas também claramente um erro do Palmeiras. Um Corinthians que abre uma vantagem, mas que para mim, obviamente, não é nada definitivo. Eu dizia aqui ontem e anteontem que o empate para o Corinthians não seria nem tão ruim, porque essa vitória, para mim, é uma vitória gigante, porque o adversário não perdia quase de ninguém fora de casa. É um baita comportamento que esse rival tem sempre como visitante. Agora são 20 jogos com 15 vitórias, fora da sua casa. Esse é o time que o Corinthians venceu. Então é 1-0, mas é 1-0 gigante mesmo, porque o adversário é muito forte. Ao contrário do que o nosso amigo internauta brincou agora há pouco e disse, eu acho o elenco muito forte. O banco é muito forte. E você conseguir vencer o Palmeiras, coisa que só o Cruzeiro fez no Mineirão, e outros 18, seja na América do Sul, porque conta Libertadores e também Copa do Brasil e Brasileiro, enfim, outros 18 não conseguiram. Então realmente foi uma vitória importante, uma vitória que consolida... É difícil falar em supremacia, eu não acho que é supremacia, mas eu vou dizer, um bom momento do Corinthians
diante do seu maior rival. E isso eu acho que a gente tem que enaltecer. O Corinthians perdeu um jogo dos últimos 6 derbys. O Palmeiras tem mais dinheiro, mais elenco, mais paz política, mais organização, mais trabalho de treinador, tempo de trabalho de treinador. Tudo que você olha, o adversário tem mais. E você perdeu uma em 6 desse adversário. Tem alguma coisa aí. É preciso ser enaltecido isso. Perder uma de 6 contra esse atual Palmeiras, de Abel, desses jogadores, desse investimento que é feito no clube já nesses últimos anos, me parece ser algo que precisa ser exaltado. Palmeiras não faz um gol na Neoquímica Arena há 4 jogos. Há 2 anos não consegue nem fazer gol lá dentro. Então é um Corinthians que entende o que é esse derby, que joga dentro. Tem um time que eu acho que é competitivo, seu time titular, mas que também entra para competir, para jogar, para disputar. Ao contrário, por exemplo, do que está fazendo com o São Paulo, claramente no Morumbi, que não consegue simplesmente andar quando joga lá no Morumbi. Contra o Palmeiras está sempre se comportando bem. Lá em Barueri, não teve isso daí. Em 18 minutos, teve um amasso do Palmeiras, 2-0, acabou o jogo. Mas foi, aliás, essa única derrota dos últimos 6 derbys. Mas, de maneira geral, é um Corinthians que está entendendo jogar muito bem esse jogo. E, para mim, a vitória é merecida. Mas, repito, o Palmeiras não fez um mau jogo. A gente depois pode até falar e elogiar. Cara, a partida do Evangelista vai ser aquele cara que o torcedor não vai perceber ele no campo. Mas no estádio, o que esse cara sabe se comportar, passar por trás, receber passe entre linhas, se deslocar, é um absurdo. O que o Vitor Roque jogou, o Vitor Roque jogou muita bola. Aliás, a coletiva, depois a gente pode falar do Abel e tal, ninguém perguntar por que ele sacou o Vitor Roque, eu achei a coletiva horrível. O Abel, ele condiciona a coletiva para onde ele quer o tempo inteiro e ninguém vai contrapondo, colocando outros assuntos. Ele não fala, não é questionado. Por que você tirou o menino? Que era só o melhor do time, disparado, que dava trabalho, que tinha amarelado os 2 zagueiros do Corinthians. Então, de maneira geral, o lado do Corinthians, uma vitória justa, mas, repito, o Palmeiras não faz um mau jogo. Se tivesse sido empate, também não seria nenhuma aberração e nem a vitória do Palmeiras, porque o Palmeiras não faz um mau jogo dentro da casa do Corinthians, mas segue tudo aberto, depois a gente fala da volta. Muito bem, vamos dividir em temas aqui, por partes. Essa aqui foi a primeira participação do Vessa, mas eu queria ouvir o outro lado sobre o adversário, Massa, porque o Vessa falou muitas vezes sobre a palavra competir, o quanto o Corinthians competiu e tudo mais. De novo faltou para o Palmeiras competir, porque eu não achei que o jogo do Palmeiras foi ruim, não. Olha, também não achei que foi ruim, achei que tem evolução, deu para ver evolução, inclusive o pênalti que o Everton pegou é um alento. Mas a competição está em 20 faltas que o Corinthians fez e só 7 que o Palmeiras fez. Normalmente, quando você joga fora de casa, você faz mais faltas, né? Normalmente, quando você joga fora de casa, você desarma mais. São 18 contra 7. Eu não enxergo direito. 18 contra 7. Então, tá claro, aquilo que eu passei a semana inteira pedindo, não vimos de novo. Que é um time que se comporte de forma mais altiva, né? Mas isso também dá para entender, porque são 7 jogadores novos, né? Um time que está sendo remontado. Aquele mais experiente que você pensa em tentar contar com ele, não estava em campo de novo, que é o Felipe Anderson, sem contar o Paulinho, que já é desfalque certo. Murilo fora também, né? Então, cara, fica claro que o Palmeiras é um time juvenil ainda, em formação, né? Sobre o jogo em si, o Palmeiras começou bem, fez bons 10 minutos, o Corinthians não passou do meio campo. Depois do lance do pênalti, que foi fortuito, né? A bola desvia no jogador do Palmeiras e cai para o Memphis. O Corinthians, normalmente, quando um goleiro pega o pênalti, o time que está jogando fora cresce, não foi isso que aconteceu. Quem cresceu ali foi o Corinthians, muito pela torcida, por estar jogando em casa. A melhor escolha. E o Corinthians teve ali bons minutos e um chute só do Mateuzinho, produção ofensiva muito pouca, muito pequena. Não foi um amasso, o Everton fez 3, 4 defesas, não. Teve um chute de fora da área do Mateuzinho. Não foi do Bidu? Mateuzinho, né? Que ele estava quase caindo ali. Fez o chute, o Everton defendeu.
E depois, aos poucos, o Palmeiras foi melhorando no jogo, criou as oportunidades, teve um passe maravilhoso do Fux para o Maurício, que serviu o Vitor Roque, depois uma última chance, mais 2 chances antes do jogo terminar, chute do Sousa travado, voltou para o Giai, chutou, o Ranieri salvou lá em cima da linha, o Ramalho salvou em cima da linha. Isso. Depois teve uma outra jogada maravilhosa, com 3 toques, o Palmeiras chegou dentro da área e o Sousa chegou um pouquinho atrasado para finalizar. O Palmeiras tem boas notícias, o Sousa parece ser muito bom jogador. O Evangelista, concordo com você, fez uma atuação muito boa. Um pouco abaixo eu achei o Giai um pouco abaixo, e o Facundo também, muito pela função tática, né, que eles tiveram que exercer durante o jogo. Mas aí chega um momento crucial. Qual foi o momento crucial? A contusão do Fux. Quando você perde um zagueiro com 30 e poucos minutos, eram 33 minutos de jogo, 32, quando o Fux sentiu a contusão. Quando você perde um zagueiro assim... Isso foi um pouco do que rolou lá no Band Esportes, né, no programa G4. Eu queria deixar em especial ali a fala do Vessone, que elogiou, né, a postura do Corinthians, conseguiu se comportar bem, apesar de pegar um adversário bem forte jogando em casa, né? O Timão consegue uma importante vantagem para o jogo da volta. Eu quero muito saber o que vocês pensam, a opinião de vocês sobre esse jogo, né? Como vocês analisaram, gostaram, não gostaram, pontos positivos e negativos também. Opinem aqui nos comentários. Daqui a pouco voltaremos com muito mais informações. Um grande abraço e até logo mais. Valeu!